Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional e hoje estou aqui à frente do canal. E convido vocês a se inscrever no canal, deixar seu contato, até para possivelmente entrar em contato com vocês e vocês possam ser o próximo a participar da resenha do canal, que realmente falar de futebol é uma coisa maravilhosa. E hoje eu estou aqui com dois torcedores de São Paulo. Estão nada felizes, nada felizes. São duas figuras assim, você vê que já são ligadas ao esporte. São dois professores de educação física. Estou aqui com Felipe Dutra e estou aqui com Felipe Fernandes. Felipe Dutra e Felipe Fernandes. Você vai ver os dois. São dois apaixonados por esse time aí, ó, esse escudo aí, ó, São Paulo. Eles estão marrentos, rapaz. Eu agora, eu faço a seguinte, obrigado por vocês terem aceitado o convite. Obrigado aí, tá? Obrigado o Felipe, que eu falei com o Felipe com toda boa vontade, convidou ali o Felipe Dutra. Agora eu te faço uma pergunta a vocês. O São Paulo, com essa vitória de ontem aqui no Maracanã, uma vitória linda e maravilhosa, vocês têm menos 3 jogos ainda, né? Os outros, todo mundo com 19, vocês com 16. Cara, você acha que o time está começando a se encorpar, está começando a ter uma liga mais de campeão nesse time do São Paulo? Deixa eu responder primeiro, então, aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer aí, Nilton, o convite para participar do canal. Já tinha acompanhado, alguns alunos participaram e achei bem bacana, gostei do convite. E, assim, o São Paulino hoje, com certeza, ele está muito feliz com a vitória de ontem. Acho que foi o melhor jogo do São Paulo aí nos últimos tempos. Esse ano a gente teve... a gente consegue contar nos dedos os jogos que o São Paulo faz assim para dar orgulho para o time, né? Para o torcedor, na verdade. Mas foi uma vitória realmente grande. Você via todos os comentaristas esportivos cravando a vitória do Flamengo. Verdade. Porque é o melhor time da América, não tem como. O time deles, eles têm um elenco muito forte e quando estão completo ou não, é um time muito forte a ser batido. Mas o São Paulo é um time grande também. O torcedor São Paulino está muito feliz, mas, por outro lado, eu acho que todo torcedor São Paulino fica com o pé atrás. Porque, assim, é um time que oscila muito. Então, assim, ele é capaz de fazer um jogo como esse, 4-1 no Flamengo, e, às vezes, perder do Binacional, como foi lá na altitude. Então, assim, a gente tem esperança, mas pela oscilação a gente fica sempre com um pezinho atrás, né? Então, assim, precisa de mais vitórias consistentes como essa para o torcedor ter confiança. Então, assim, essa vitória foi grande e anima o torcedor. A vitória contra o Palmeiras, por exemplo, lá no Allianz Parque, que nunca tinha vencido, foi uma vitória que também animou o torcedor, mas a torcida é assim, quarta-feira tem jogo de mata-mata. E se não ganhar do Lanús, já vem a cobrança de novo. E aí, Dutra? Bom, também, primeiro eu queria agradecer ao FI e a você, Nilton, pelo convite. Acho que é sempre muito bacana poder falar do nosso time, né? É sempre uma resenha gostosa. Apesar da gente já estar na fila aí de, sei lá, uns 8 anos sem comemorar um título, né? Caramba, título de expressão, principalmente. Muito tempo, é muito tempo. E vamos lá, respondendo a sua pergunta, a gente precisa entender de que São Paulo a gente está falando, né? Se é o São Paulo que apresentou um futebol vistoso ontem contra o Flamengo, ou se é o São Paulo que quarta-feira passada lá fez o torcedor se irritar na Sul-Americana, né? Mais uma vez. Eu acho que o São Paulo, sempre quando o São Paulo tem uma oportunidade de assumir a liderança do brasileiro, ou se manter, quando ele depende só dele, que é o problema. Porque a gente faz jogos muito bons, assim, tem feito alguns jogos muito bons. Acho que nos últimos tempos, eu até falo que a gente encontrou uma forma de jogar, coisa que não vinha acontecendo. Né? Por mais que o São Paulo tivesse bons elencos, bons treinadores, a gente não conseguia ver o São Paulo jogar. Não é o São Paulo que está jogando, a gente não conseguia ver isso. E hoje a gente vê, né? Um time que propõe o jogo, que tem posse de bola e tal. Acho que falta muita coisa para o São Paulo ainda.
mas eu sinto que há uma possibilidade muito grande a gente assumir a liderança do campeonato, vendo os adversários que a gente tem pela frente aí, que faltam, né, os jogos, que é Botafogo, Goiás e Ceará. Acho que o São Paulo tem totais condições de assumir a liderança, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil e vejo aí como um desafio tanto para a torcida quanto para os jogadores a gente assumir essa primeira posição do campeonato, né? Agora, é o seguinte, o Diniz, assim, teve o Campeonato Paulista, parou o Campeonato Paulista por causa da Covid e começou o Brasileiro, né? Teve o final do Campeonato Paulista e começou o Brasileiro. O final do Campeonato Paulista nem vamos falar porque vocês ficaram tristes demais no final do Campeonato Paulista. E o comecinho do Brasileiro. O Diniz, eu vejo agora aqui que o Diniz está começando a acertar o time do São Paulo agora. Você vê quantas vezes ele colocou o Pablo, ou colocou, aliás, o Brenner, botava o Brenner voltava para o banco, não sei, e agora ele efetivou o garoto. Você vê que ele agora está começando a acertar o time. Eu acho isso. Newton, posso falar essa, Fih? Eu acho assim, o Diniz, muita gente critica o trabalho do Diniz, né, no São Paulo. Eu vejo um técnico que tem muitas boas ideias. Eu acho que ele é um treinador que é legal essa parte da psicologia esportiva, que ele trabalha com os atletas, né, de recuperar jogador, ali no dia a dia, de motivar, enfim. Só que é um cara muito teimoso, né? Ele tem algumas convicções das quais ele não abre mão. Então, acho que esse é o grande desafio do Diniz perante o clube do São Paulo. Se ele começar a ter um pouco mais de humildade para entender algumas questões de jogo, né, ouvir um pouco mais, não é torcida que eu falo, mas assim, as pessoas que estão ao redor do Diniz ali, que trabalham na comissão e tudo mais, eu acho que o São Paulo ele tem tudo para se tornar um grande time, né? Porque clube ele já é, mas time, a gente vê essas oscilações que o Fih falou. Eu acho que o São Paulo tem que ter um camisa 9 que vem sendo o Brenner, né? O Brenner vem numa fase muito boa e muito boa. Vem desencantando, vem fazendo gols, e acho que é isso que a torcida espera. E tem que ter um cara de beirada, que a gente não tem. Então, se você for olhar o São Paulo hoje, o São Paulo ele não tem verticalidade. É muito toque para o lado, toque para cá, toque para lá. E aquela questão da profundidade nas laterais, nas beiras, tal como tem o Palmeiras, o Atlético Mineiro, por exemplo, o São Paulo não tem. E aí é onde a gente peca um pouco na transição ofensiva, né? Porque qualidade a gente tem, os jogadores são bons jogadores, mas falta isso para o São Paulo. Eu acho que primeiro volante clássico, que é o Luan, a gente precisa ter, todo time precisa ter um volante clássico, né? Para aquela proteção da zaga. Então acho que se o São Paulo encaixar essas peças, entender, né, a forma de jogar que ele promove, né, que ele propõe, eu acho que tem tudo para dar certo e o trabalho do Diniz aí, a longo prazo, ele consegue ser mais reconhecido. Lógico que alinhado ao resultado, né? Não adianta fazer tudo isso e não ganhar o jogo. É verdade. E aí, Felipe? O trabalho do Diniz, assim, como a gente trabalha na área, né? A gente tenta tirar um pouquinho, às vezes, o olhar de torcedor e ter um olhar mais frio, né? Então, assim, o trabalho dele, o problema do São Paulo é a pressão e o psicológico. Como está há muito tempo na fila, ele tem ideias boas, só que quando o resultado não aparece, a pressão fica muito grande. Eu acho que se não fosse a pandemia, com o torcedor em campo, ele não teria seguido no cargo. Ele não teria aguentado a pressão e a diretoria não teria conseguido manter ele, por exemplo, depois da eliminação para o Mirassol. Então, assim, ele tem as ideias dele. O São Paulo, depois que perdeu o Antony, como o Dutra falou, a gente ficou sem aquele jogador do 1 para 1 que é para quebrar. Então, assim, quando o time adversário vem pressionar o São Paulo, você tem que ter um cara para receber essa bola no mano a mano e partir para dentro. O São Paulo não tem esse jogador hoje. Então, o São Paulo precisa contratar urgente um jogador ponteiro para o lugar do Antony. Então, ele está tentando se virar com as peças que ele tem. Então, ele não reclama, por exemplo, ele não vai na entrevista coletiva e falar eu não tenho esse jogador ou aquele. Ele tenta se virar com o que tem. Mas eu acho que ele pode... O que o São Paulo precisa é colocar um pouquinho mais de intensidade. Então, assim, se nós não temos o ponteiro lá para partir para um, no 1 contra 1,
Então, eles precisam colocar mais intensidade na troca de passes. E aí, às vezes, é muito lento o time de São Paulo. Então, para você fazer uma proposta de jogo dessa, tem que acelerar o jogo. Tem que tentar, de alguma maneira, quebrar as linhas de marcação para pegar a defesa adversária desprevenida. Ou pior, quando o time adversário recua, aí é mais difícil ainda, que o toque do São Paulo é muito lento. Então, ontem o que aconteceu? Ontem, no jogo contra o Flamengo, o São Paulo acelerou. Você pegou um adversário forte, os caras devem ter ligado no 220 lá no vestiário, todo mundo é favorito, então vamos mostrar. E eles tiveram intensidade, então eles conseguiam sair da marcação pressão do Flamengo, o meio deles sem o Willian Arão ali para proteger. O São Paulo ganhou o meio de campo, sem o Thiago Maia, ganhou o meio de campo e aí essa transição foi mais rápida. E outro fator importante foi quando ele tirou, por exemplo, ele fez algumas mudanças que todo torcedor pedia. O Tietê não pode jogar de primeiro volante. E ele insistia. O Tietê não consegue desarmar. Ele é um bom jogador, joga para o time, mas de primeiro volante era impossível. Então era uma peneira a defesa do São Paulo. Então quando ele colocou o Luan de cabeça de área ali, melhorou. E quando ele tirou o Pablo e o Vitor Bueno. Por quê? Ele gosta de pressionar. Então a gente perdeu a bola, a gente vai pressionar e tirar lá na frente a pressão. Só que com Vitor Bueno e Pablo para tirar essa marcação, o São Paulo não conseguia. Aí estourava lá atrás. Então, quando coloca o Brenner e o Luciano, eles dão uma intensidade mais forte para marcar em cima, assim como o Gabriel Sara. E aí o Luan também para fazer ali a cabeça de área. Então, ajeitou. Hoje é esse time. Se você olhar para o banco de reserva, você não consegue pensar em... Você vai colocar o Pablo. O Pablo estava sem confiança, sem fazer gol. Os meninos também, os outros que tem lá atrás, o Trellis, impossível, meu Deus do céu. Então, hoje, o time titular de São Paulo é esse, não tem muito o que mexer. E aí é confiança para os moleques, mas eles precisam entrar todo jogo com a mesma intensidade que entrou ontem, ou contra o Palmeiras, ou contra a LDU, que foram os 3 jogos que o São Paulo jogou muito bem. Ontem aqui eu vi também, vocês dois falaram falaram coisas interessantes que eu vi ontem aqui no jogo, eu vi exatamente isso. A falta de jogador da lateral do São Paulo, joga ali pela linha, né? Joga mais na linha ali de ataque, não tem os ponta. Ontem eu vi caindo ali pelo lado esquerdo, eu vi esse Igor. É Igor, né? Igor Gomes. O Igor Gomes. Eu vi ele ontem caindo mais para o lado esquerdo ali, até mudando a característica dele, que ele não é um jogador dele. Ele é jogador mais de meio ali, né? Ele ontem estava caindo mais para o lado esquerdo. Mas é um jogador que não é tão rápido, como o Doutor estava falando, que tem que ser um jogador rápido. Que é verdade, você precisa ter um jogador rápido. Para poder, essa bola, quando desafogar, esse time, você tem no ataque o Brenner, que é um jogador veloz, garoto, rápido. Você tem que ter uns caras desses. Você tem que ter uns pontos para poder atender esse... O São Paulo tem o Igor Vinícius, né, o lateral, que ele é muito ofensivo. E quando ele está jogando, o São Paulo ganha muita profundidade pelo lado direito, assim, né? Porque ele desce muito, ele apoia muito. Quando o São Paulo joga com o Gabriel Sara e o Igor Gomes, são 2 jogadores que são meias, mas eles fazem uma função tática, se você for olhar, muito defensiva, assim. Eles recompõem, porque o seu Daniel Alves ele não marca ninguém. Então, depende muito, quem faz a cobertura dos laterais, normalmente é o Igor Gomes, do lado direito, e o Sara, do lado esquerdo. Certo. Então, a gente acaba perdendo um pouco, né? A gente ganha em marcação, mas acaba perdendo um pouco nessa questão ofensiva. Se você for olhar, o São Paulo tem Toró, Paulinho Boia, Elinho. São caras que, quando entram, eles não aproveitam muito a oportunidade. Assim, jogam pouco e não fazem a diferença. Tem um Rojas que a gente não sabe se vai voltar a jogar em alto nível. Então, tem jogadores ali que tem essas características, mas que não dão conta do recado. Isso é verdade. Concordo com você. E eu acho ainda mais que o São Paulo, não sei se o Fih vai concordar comigo, mas devia apostar muito também no Nestor, que é um volante da base, tem muita qualidade técnica, tem um canhoto que joga no meio campo ali. Ele entrou no final do jogo com o Binacional, tudo bem que não é parâmetro, né? Mas entrou muito bem, com personalidade, e acho que a base vem muito forte. Eu acho que ela é a solução cada vez mais do São Paulo. É usar os meninos da base. Mas o Dutra sempre foi, né? O São Paulo sempre teve revelações, sempre revelou jogadores bons, cara. Cara, ontem ele jogou aqui o Felipe. E ele,
já é uma característica do Diniz mesmo. Ele abafou ali, marcou o Flamengo, a saída de bola lá em cima. Avançou a linha e marcou lá em cima. Dificultou muito o Flamengo no começo do jogo. O Flamengo sentiu muita dificuldade de sair jogando ali aquele estoque, porque estava com o meio campo desfalcado, sei o quê. E deu certo, cara. Esses meninos que estão subindo da base virou a base do time, na verdade, né? Se você for pensar, legal, verdade. Tu falou tudo. Acho que tem cinco meninos da base, né? Me ajuda aí, Dutra. É o Diego, o Luan, o Igor Gomes, o Gabriel Sara e o Brenner. Então são 5 titulares. É um time jovem. E aí que entra a importância do Daniel Alves. O Daniel Alves ele está sendo muito cobrado, né? E os últimos jogos depois da lesão, ele realmente fez jogos muito abaixo do que é o esperado. Então, assim, só que aí o Diniz defendia ele nessa questão de liderança, que ele é referência para os meninos que estão subindo. Então, se ele não está bem tecnicamente, ele tem que ajudar nessa liderança, porque os meninos muito novos receber essa pressão, mas é o que está dando o resultado hoje. É a molecada que tá jogando. Cara, esse eu estava vendo ontem, esse garoto que vocês comentaram aí, esse cabeça de área. Cara, você nem percebe ele, o Luan. Tu não percebe ele. Mas é efetivo, cara. É um jogador que o treinador gosta, né? Assim, é um jogador muito tático. Então, assim, ele não aparece, mas ele tem uma importância muito grande. Muito grande. Você vê ele engraçado que ele aparece nos momentos mais certinhos assim, e ele é todo simples, ele não é de enfeitar, nada não, ele é totalmente simples. Pá, faz o serviço dele assim, entrega o trabalho dele, prontinho, ele entrega o trabalho dele. Eu acho que o Luan, ele é o único volante com essas características que tem no São Paulo. Talvez o reserva do Luan, se o São Paulo perdesse o Luan hoje, quem seria esse cara de marcação? É o Diego que está jogando na zaga. Ele era volante na base, ele foi deslocado para a zaga, né? Que eu acho que ele rende até melhor de volante, que ele tem esse combate. Acho que zagueiro ele ainda comete alguns erros muito clássicos, assim, como porque ele não pênalti, é da posição. Né? Ele cometeu um pênalti ontem. Cometeu um pênalti ontem. Teve uns jogos já que ele também deu algumas. Contra o Lanús ele falhou. Então, contra o Lanús ele falhou. Contra o Fortaleza ele falhou também. Ele é um cara que, assim, para a zaga do São Paulo, que já teve Miranda, né, outros jogadores que, assim, de um nível muito bom, eu acho que seria o Arboleda, mas o Arboleda não se ajuda, né? Ele fora de campo, ele comete um monte de coisas erradas, então, assim... O que está acontecendo com o Arboleda que não está jogando? O que está acontecendo? Então, assim, a primeira parte foi técnica, né? A opção do Diniz de promover o Diego Costa para ser o zagueiro pela direita. E o Léo Pelé, exatamente. Mas acho que a questão disciplinar, comportamento do dia a dia, não sei a motivação do Arboleda no treino, se ele quer sair, quer ser vendido, comete uns equívocos aí fora do ambiente de trabalho, que prejudicam não só o jogador, como a carreira dele. Então, fica difícil de a gente apoiar, né? O Bruno Alves, eu acho que ele é indiscutível na zaga. Eu vejo ele como zagueiro arroz-feijão, que ele é arroz-feijão todo mundo, né, gosta, né? Então... É verdade. O Bruno Alves é isso mesmo. É isso. O Bruno Alves é aquele ali mesmo. Tu olha pra cara dele, tu não sabe se ele tá andando, se tá parado. Ele tá na dele. Ele tá na dele. Você pode ver que contra o Flamengo, ele só no primeiro gol, que todo mundo falou, puta, ele tomou um corte do Pedro. Eu acho que é muito mais mérito do Pedro, qualidade técnica do Pedro, do que erro do Bruno. Depois o Bruno não errou mais nada no jogo, entendeu? Assim, então, é um zagueiro que ao longo dos 90 minutos é muito regular, entendeu? Ele muito mais acerta do que comete erro. Enfim. E você vê, essa questão do Arboleda, o quanto que é complexo. Porque assim, o ano passado o São Paulo teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E o miolo de zaga era Bruno Alves e Arboleda. Sim. E aí esse ano, quando perdeu lá do Mirassol, o Diniz viu que ia cair, ele tentou mudar e fazer as coisas do jeito dele. Aí ele improvisou o Léo Pelé com o Diego. E aí eu não sei qual que foi a motivação do Arboleda no restante dos treinos, porque ele não conseguiu voltar para o time titular. Mas eu gosto dele como zagueiro. Eu acho uma boa dupla de zaga, Bruno Alves e Arboleda. Mas é que nem o Fê falou, ele não está se ajudando. Coloca a camisa do Palmeiras nas férias, aí agora é pego no baile funk. Jogador sai pra noite e quebra tudo. Só que ele se deixa ver. É verdade, falou tudo.
Ele se deixou ver por quê? Qual que é a motivação? Ele tá, parece que forçando uma barra e a torcida vai perdendo a paciência. Claro, é claro. Agora, olha só o negócio. Vocês falaram, né, do meio campo. Eu acho que ontem o São Paulo ganhou o Flamengo pela qualidade do meio campo. Ontem o meio campo foi muito efetivo, o time do São Paulo no meio campo. E vocês falaram que o Daniel Alves, ele fica ali, não marca ninguém, isso aqui. Mas essa não é a proposta do Diniz, deixar ele solto para ele poder criar, para ele poder... Até porque ele não tem mais idade de ficar correndo atrás de ninguém, né? Você não acha que ele não faz isso? Deixa ele solto e bota a molecada para poder marcar? Porque ontem eu vi até o Luciano voltando a vir aqui na defesa para marcar. Ele vem, às vezes, até na área buscar jogo, na área defensiva. Mas você vê, o Daniel Alves, é isso que a torcida do São Paulo quer e cobra dele. Porque sabe que ele pode entregar e dar mais. Ontem ele fez uma baita partida. Entendeu? Agora, o que o torcedor São Paulino quer é essa intensidade de todos os jogos. Então não adianta ele fazer um jogo bom e depois ficar 3, 4 jogos ruim. A questão ele está vindo numa sequência muito grande de jogos. Com a idade dele, eu acho que, por exemplo, o jogo contra o Binacional, não havia necessidade dele jogar. Dá um descanso para ele, recupera a parte física para ele estar inteiro para o jogo. Ele tomou o terceiro amarelo ontem. Mas eu te pergunto, Felipe, você perdeu seu raciocínio. Você não acha que essa mulher, se ele não indo, como está falando, botando a molecada não resolve contra o Binacional? Resolve. Então, o jogo contra o Binacional era o jogo perfeito para ele descansar. Você vai descansar ele agora contra o Lanús, o jogo mata-mata? Não pode, ele tem que ir para a arena. Contra o Fortaleza, ele tinha que ir para a arena. Mas contra o Binacional, que já estava morto, aí era a hora dele descansar. Então, assim, o Diniz precisa ver, e o próprio Daniel, porque ele vai querer jogar todas, mas identificar a idade dele, o jogo que precisa mesmo dele, é o que a molecada dá conta do recado. Fala aí, Doutrão. Eu concordo com o Fih. Eu acho que o Daniel Alves, o grande problema do Daniel Alves, às vezes, é realmente ele achar que ele é o cara, vamos dizer assim, né? Porque qualidade técnica indiscutível o Daniel Alves. Ele tem uma inteligência diferenciada, uma leitura de jogo muito boa. Só que aquele problema é tanta confiança que gera uma soberba, assim, às vezes. Então ele erra passe que é de 5 metros, ele dá lançamento tudo errado, ele segura muito a bola, achando que ele é o Gerson. Então, assim, são coisas que o torcedor cobra do Daniel, que nem o Fih falou, que são simples, assim, tem qualidade, acelera o passe, como foi no lance do jogo contra o Palmeiras, que ele deixou o moleque na cara do gol, lá saiu o pênalti, sabe? Quando o Daniel Alves ele propõe o jogo pra frente, ele vira um cara camisa 10 mesmo. Mas quando ele fica aquele joguinho horizontal, toque pra cá, toque pra lá, volta pro Volpe e tal, aí a torcida fica louca, porque o cara ganha mais de 1,5 milhão por mês aí pra ficar tocando a bola pra trás. Você vai me desculpar, mas esse não é o jogo que a gente espera do Daniel Alves, muito menos do São Paulo. Agora, hoje nesse time do São Paulo, esse time que vocês estão vendo aí, como o Felipe falou, e vocês falaram no começo, hoje tem um jogador que realmente fala assim, cara, ele não pode deixar de jogar, ele tem que estar em campo. Hoje tem assim, uns 2 jogadores-chave do São Paulo hoje que não pode deixar de entrar em campo. Volpe. Eu vou pro Brenner e Luciano, a dupla de ataque. Porque, assim, um tempo atrás, o São Paulo via o jogo e falava, não vai acontecer nada, não vai fazer gol. O ano passado, por exemplo, a gente teve o pior ataque da história do São Paulo. E hoje você, com o Brenner e o Luciano, você olha e fala, pode sair alguma coisa boa. Então, assim, eles estão entregando, estão fazendo gol. Quando o São Paulo fez a troca do Everton pelo Luciano, eu fui um dos torcedores que no primeiro momento eu não gostei da troca, não. Mas o Everton se machucava muito e o Luciano chegou como se jogasse no Morumbi desde sempre. Chegou marcando o gol, né? Ele tá. Acho que ele fez 6 ou 7 jogos desde que ele chegou, participando em assistência, e é um cara que se entrega muito. Então, o torcedor ele quer ver isso. O jogador dentro do campo
dando raça, entregando. Ele sai, quando sai bravo. Mas são dois jogadores, o Brenner, que nem é o apelido agora, o carisma do gol, e Verdade. o Luciano brigando. Eu falei o Volpe no começo, assim, mas porque ele é meio que unanimidade, né? Mas eu concordo com o Fih, esses dois, assim, são fundamentais, mas só para falar outros dois, que eu acho que a gente até já citou aqui, que fez a diferença para o São Paulo hoje, fazer com que a gente acredite que o São Paulo está encontrando um time de futebol, eu acho que é o cabeça de área, né? O Luan, que entrou e mudou a forma do São Paulo jogar, e o Bruno Alves, né, que voltou para a zaga e deu aquela solidez que o São Paulo não tinha na defesa. Apesar do São Paulo ainda sofrer alguns gols, acho que está menos exposta agora com o Luan e com o Bruno Alves. Né? Acho que esses dois, hoje em dia, eles são indispensáveis no time. Não podem sair de jeito nenhum. Cara, olha aqui, olha só, você vê como é que é. Quando eu criei esse canal aqui, eu ia falar com jogadores normal. Ia entrevistar jogador, ia ficar agendando com eles, conversando com eles, não sei o quê. Aí chegou um momento que eu falei, não, eu vou falar com o torcedor. Cara, o torcedor sabe tudo, assim na minha cabeça. Porque quando eu estava cobrindo futebol, esse negócio todo, cara, você via o torcedor gritando ali, bota não sei o quê. E às vezes o cara acerta, é aquilo mesmo. E agora eu fiz uma pergunta a vocês, olha a resposta de vocês. Você vê que são torcedores, torcem para o mesmo time. Vocês têm momento que vocês concordam com... Tem assim, um acerto da mesma resposta, né? a mesma opinião. Mas agora eu fiz uma pergunta, olha vocês como é que vocês foram. O Felipe falou o seguinte, Felipe falou Brenner e Luciano. Aí, logo de primeira, o Dutra falou goleiro, o Volpe, e agora ele falou sobre o Luan. Você vê como é que é a cabeça do torcedor? O torcedor enxerga o futebol de maneira... E vocês falaram, vocês citaram jogadores importantes para o time. Cara, barato, vocês citaram jogador importante para o time. Cara, mas você viu que o torcedor sabe mesmo, né? Sabe mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas essa opinião do Dutra é aquela que o torcedor brigou muito para que acontecesse as substituições que a gente não entendia, porque ele deixava o Tietê e o Léo Pelé, que era um lateral improvisado na defesa, com o Bruno Alves e Arboleda na zaga, no banco de reservas. No banco, isso. A gente não conseguia entender isso. Então, quando ele fez essas duas mudanças, que eram as óbvias, aí a gente já se sentiu aliviado. Cara, barataço. Mas vocês sacam bem do São Paulo. Vocês mandam bem, vocês dois. Vocês sacam e falam de uma maneira bem técnica, vocês. Assim, até por causa, né, vocês estão na sua profissão, então vocês falam de maneira bem técnica. Então, o Luciano, quando veio para o São Paulo, eu estou que nem o Felipe. Eu também achei que a troca foi totalmente errada. E eu me enganei. Bom que, né? Porque ele falou mesmo que o Luciano chegou já jogando pra caramba, marcando gol, fazendo tudo. E eu achei que o Everton chegar lá no Grêmio ia ser titular fácil. E não foi. E o outro chegou aqui no São Paulo e está arrebentando. Nilton, o que acontece é que assim, todo mundo que sai do São Paulo se dá bem. Todos os jogadores que saem do São Paulo, por qualquer que seja o motivo, eles se dão bem nos outros clubes. Tem então, a piada, né, cabeça... Aquela piada, saia do São Paulo e ganha o título. E ganha o título. O Everton mesmo. O Everton mesmo saiu machucado do São Paulo e foi campeão gaúcho. A gente pode dar um monte de exemplo para você. O Rodrigo Caio. Cara. O Cortez no Grêmio. Diego Souza. Não, são muitos. É verdade, cara. É verdade. É assim. Então, assim, a gente esperava de cara que o Everton fosse dar certo, não o Luciano. Ontem mesmo até o Shailon fez gol lá no Goiás. Então, assim, você percebe que parece que é uma sina de que o São Paulo é um lugar onde a galera vem passear e não vem jogar bola. Só vem aqui, passa por aqui e dá certo em outro lugar. É muito louco isso, né? E São Paulo com essa estrutura maravilhosa, né, cara? Que dá toda a condições de você ser um jogador de primeira linha. Como é que pode, né, cara? Como é que pode? Uma camisa bonita, uma camisa pesada, uma camisa de título, tudo São Paulo tem, tudo.
E os caras chegam aí e não conseguem jogar, cara. É realmente um negócio de maluco mesmo, um negócio de doido mesmo. Agora, Eu acho que é algo mais complexo. Assim, é um problema que vem de anos com gestão mal feita. E eu acho que só quando o Leco sair mesmo e vier uma gestão que faça as coisas acontecer de forma mais transparente, que os títulos vão voltar para o São Paulo. Todos os times já tiveram esse momento de jejum de títulos, né? E eu acho que enquanto não arrumar a casa lá por cima, no futebol as coisas não vão andar. Verdade, está certo mesmo, concordo com você. Concordo. Agora, assim, nós estamos perto do encerramento. Eu faço uma pergunta a vocês. Hoje, vocês trocariam o Diniz como técnico por um português desconhecido lá, qualquer, para você treinar o patriarca? Porque hoje é dia moda, né? Ir lá em Portugal, pegar o treinador português e trazer para cá, né? Virou moda isso. Hoje vocês fariam isso? Teriam esse pensamento? Tirar o Diniz e ir lá em Portugal, pegar um português lá e trazer e botar aí para dirigir o São Paulo? Olha, eu hoje não. Hoje não. Assim, eu gosto das ideias e filosofia do treinador europeu do Brasil. Se você olhar hoje a classificação do Campeonato Brasileiro, o líder é o Inter. Quem que é o técnico? É o Cudê. Aí o vice-líder é o Flamengo. Quem que é o treinador? É o Domenech. Aí o terceiro colocado é o Atlético Mineiro. É o Sampaoli. Então, assim, você percebe que os 3 primeiros colocados estão com treinadores estrangeiros. Não acho coincidência. Eu acho que eles têm muito a agregar. O São Paulo perdeu o feeling para a demissão. Hoje eu não sou a favor que o Diniz saia. Agora ele tem que ficar até o final do campeonato. Ele tinha que ter sido demitido lá quando perdeu para o Mirassol. Manteve ele, agora tem que acabar o campeonato, acabar o trabalho, vem uma nova gestão, uma nova diretoria, e aí com o pensamento deles, escolhe-se se o trabalho do Diniz, porque o Diniz sempre reclamou que ele não teve tempo para trabalhar, então ele está há 1 ano no São Paulo. Hoje a gente pode avaliar o trabalho dele de uma maneira mais consistente. Quando acabar o Campeonato Brasileiro, aí você olha lá e foi legal o trabalho, vamos continuar, segue o projeto. Se não, muda o treinador com uma filosofia já pensando a longo prazo. Eu vou muito na linha do FI também. Eu acho assim, a pergunta é sempre essa, né? Vai demitir o Diniz e vai trazer quem? Né? A gente sempre fala do Rogério Ceni como a grande opção pela maneira com que ele pensa o futebol, né? Não só como técnico, mas como ele foi jogador e tudo mais, o trabalho que ele vem fazendo no Fortaleza já há muito tempo. Agora, assim, técnico estrangeiro, o São Paulo vem de uma sequência de técnicos estrangeiros aí muito grande. Se você for lembrar, desde o Osório, Aguirre, Bausa. Então, o São Paulo já apostou numa filosofia não portuguesa, né? Mas, assim, realmente gringa, estrangeira. E alguns deram certo. O Bausa foi até a semifinal da Libertadores. Também não é coincidência. Estilo de jogo. O Aguirre ganhou o primeiro turno do Brasileiro lá. Então, assim, são treinadores consolidados e que agregam muito o futebol brasileiro. Isso sem dúvida. Mas é aquela coisa. Eu também não demitiria o Diniz. Acho que tem que dar mais tempo ao tempo. O São Paulo está em 3 competições até o final do ano e começo do ano que vem. E vamos ver como que se desenrola. Se o São Paulo consegue solidificar, né, o padrão de jogo, a maneira, né, como jogar, cria uma identidade com o torcedor e tudo mais, e apresenta resultados. Se isso acontecer, o Diniz não tem que sair. Agora, que nem o Fih falou, acabou os campeonatos, a avaliação do trabalho dele. Se não foi boa, perante comissão, perante a torcida, perante os jogadores, aí você tem que trocar de técnico, mas obviamente tentando manter uma mentalidade de jogo que seja favorável ao clube, né? Tá certo. Aqui, o negócio é o seguinte, estou com o tempo estouradaço aqui. Dutra, obrigado, irmão, de ter aceitado o convite do seu brother aí, Felipe. Eu que agradeço, pô. Show de bola essa resenha, sensacional. Obrigado mesmo. Falou, obrigado você, cara, por participar. Felipe, irmãozão, um abraço, obrigado aí pelo seu carinho e sua atenção, irmão. De ter aceitado. Eu que agradeço. E ter chamado o Felipe também, o Dutra. O Fê foi parceiro desde a época de faculdade, fizemos TCC junto, a graduação inteira.
Mandar um abraço para os meninos aí da OPM que já participaram com você, né? Eu vejo eles conversando. É muito legal ver a molecada também falando de futebol aí. Falou. Ó, um abração, obrigado pelo carinho. E até futuramente, né? São Paulo campeão, a gente voltar aqui e falar. Foi um prazer. Falou? Obrigado mesmo. Um abraço, Fê. Um abraço, Fi, e um abraço, Dutra. Um abração. Obrigado, irmão. Tamo junto. Abraço você. Valeu, Falou, Fi. São Paulo. Valeu, Nilton. Quarta-feira tem mais. Vambora. Sofrimento, hein? Mata-mata.